Fala Ninja, beleza? Bem-vindo a The Tech Ninja, seu stream de conhecimento para acompanhar a evolução contínua da sua carreira. Vamos mais uma dica de ninja. Durante décadas as empresas evoluíram sistemas. Primeiro veio o controle, depois a integração, em seguida a conectividade, então a inteligência artificial. Mas existe algo que poucas organizações perceberam. Informação não gera transformação, se não existir consciência operacional. Estamos entrando em uma nova era, Ninja, a era da empresa 5.0, onde tecnologia, processos e pessoas deixam de competir para operar em sintonia. Não é mais sobre ter mais dashboards, é sobre enxergar o contexto. Não é mais sobre automatizar tarefas, é sobre amplificar decisões humanas. Não é mais sobre controlar pessoas, é sobre gerar clareza, direção e propósito. Enquanto muitas empresas ainda tentam sobreviver no caos operacional, outras já começaram a construir verdadeiras torres de controle operacional contínuo. Ecossistemas vivos, conectados, inteligentes, conscientes. Isso não é teoria, é a próxima evolução da gestão empresarial. E nos próximos vídeos eu vou começar a mostrar para você toda essa empresa 5.0, Ninja, tá? Então, entenda aqui que essa evolução aqui, Ninja, desde os anos 60 a gente veio controlando sistemas aqui, né? Eu sou conteudista da TOTUS, eu escrevi sobre os fundamentos do RP, até mercado do RP e o futuro do RP. E o futuro do RP, empresas 4.0, agora existe a 5.0, que é a empresa 4.0, a dica de Ninja, conectada à gestão de capital humano. Então como que veio essa evolução aqui, Ninja? Veio desde o MRP, que era Material Requirement Planning, para começar a controlar o material. Depois ele passou para... A empresa viu a necessidade de ter que sair de controlar o material para começar a controlar outras coisas dentro do sistema, que era como que eu vou produzir, o que eu tenho que produzir. Então veio o MRP2, que é o Manufacturing Resource Planning, para começar a entender o que precisava ser feito, Ninja, tá bom? Depois, nos anos 90, começou a chegar a integração do ERP. Por quê? Industrialização, veio o controle de fábrica, chão de fábrica, depois precisava integrar tudo. Como que ele vai saber o que precisa comprar, o lead time de compra, o lead time de venda, o que precisa vender, que custo tem. Então começou a integrar todos os sistemas. Então veio a gestão empresarial, o sistema de gestão empresarial, o Enterprise Resource Planning. Depois disso veio a integração de cadeias de operações, SCM, CRM, WMS, APS. Por quê? Aqui a gente começou o sistema todo ali. As empresas tinham o sonho de ter tudo dentro de um único sistema, só que começou a virar um organismo vivo, um sistema vivo da empresa toda. Então ela começou a conectar outros ramos, outros fluxos. Por isso que a gente vai começar a falar sobre a anatomia empresarial, né? Então ele começou a conectar outros fluxos dentro desse próprio núcleo dele. Então foi o CRM, que era o sistema legado, foi pegar um outro sistema. E aí começou a ter muita integração de sistemas. Foi essa evolução que teve. E para isso tudo veio o quê? A Empresas 4.0, máquina e ecossistemas conectados, né? Então, conectar máquinas, IoT, Cloud, Big Data, Analytics, IA. Então, a gente está nessa parte da inteligência. Então, a gente saiu do controle para integração, conectividade, a gente chegou na inteligência. E agora, a próxima evolução é consciência. Ninja. O que é consciência? É consciência operacional e humana no centro, né? Então, a empresa 5.0, que é conectar consciência, pessoas e decisões para gerar valor sustentável. A IA, Machine Learning, automação, tudo conectado a ser humano, a pessoa. Então, o que é a nossa fórmula aqui, Ninja? Tá? Nossa fórmula, o que é? 70% pessoas, né? Consciência, talento e propósito. 20% processos, estrutura, metodologia e melhoria contínua. E 10% automação. E aí vira nossa empresa 5.0. O que é o futuro? É sobre consciência, perceber o contexto, conectar informações, decidir com propósito e gerar valor sustentável. É isso que é a nossa consciência aqui da nossa empresa 5.0. Então, qual que é a quebra de paradigma aqui, Ninja? Antes, tecnologia no centro de sistemas para controlar pessoas. Por isso que aqui é a dica de Ninja. Quanto mais você coloca a automação que veio nessa conectividade da empresa 4.0,
O que aconteceu? Ela começou a conectar ali o quê? Dentro, ela começou a conectar IoT, IA, toda essa situação, só que não tem pessoas e processos corretamente, bem desenhados. Pessoas com consciência da operação toda, da visão integrada sistêmica. Então, o que aconteceu? Automatizamos o caos. E agora é a situação de começar a entender por que as empresas começaram a automatizar o caos. Porque focaram 70% na IA, 20% em processos e 10% em pessoas nisso, tá? Então, o que acontece? Quando você focou aqui IA, Cloud, Big Data, tudo isso, você automatizou o quê? Uma empresa sem processo e sem cultura. O que aconteceu? Você automatizou o caos. Só que acontece o quê? Coloca mais IA, coloca mais outro, troca IRP. Aqui a dica de início. O IRP ele é apenas uma camada, né? Ele é o ambiente onde acontecem as coisas, tá? Então, nesse ambiente aqui acontecem as coisas, né? Mas acontece o quê? O processo que está bem definido, né? Que a mente da pessoa aqui, das pessoas começaram a desenhar esse processo, entender o que é a empresa, entender o processo, e aí sim você vai automatizar, ok? Então essa é a ideia da nossa fórmula da empresa 5.0. Então a tecnologia evolui, processos organizam, mas é consciência humana que gera impacto real, né? Então essa é o conceito que a gente vai começar a levar para vocês de como lidar com esse nosso futuro aí, vamos chamar assim, né? Empresa 5.0, tá? É uma evolução do que está acontecendo. As empresas estão no caos. E por que ela está no caos? Então a gente precisa voltar o processo e começar a entender. A gente vai começar a falar sobre humanos, sobre mente, método, máquina, pessoas, processos, automação, né? Falar sobre a nossa metodologia, que é resolução baseada em problemas, tá? Então, mas aí é o começo do que a gente vai começar a construir tudo aqui, né, já. Até mais!